Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico muito grato por esta oportunidade. Agradeço todos os dias ao meu Deus a confiabilidade dos meus pastores, pastor Fábio, pastor Andréia, porque não é fácil, irmãos, estar aqui à frente, saber-se que meus pastores não estão comigo 24 horas, mas confiam na minha pessoa. Faço parte deste ministério, sou diácono aqui neste lugar. Louvado seja Deus, e fico muito feliz, irmãos, por ter obtido de Deus esta incumbência nesta noite. Eclesiastes, capítulo de número 12, eu quero ler somente o primeiro versículo. Quero dividir esse versículo em parte A e parte B, e nós estaremos lendo a parte A deste versículo. Não é nem a metade do versículo, mas é só uma pequena frase, e é essa frase que eu quero ler contigo nesta noite. Eclesiastes, capítulo de número 12 e versículo de número 1. Eu estou ouvindo alguns folheares de folhas, alguém ainda não achou. Se não achou, querido, nós vamos esperar, porque eu quero que todos leiam. Aleluia. Amém? Todos Glória acharam? Digam amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim: lembra-te do teu Criador. Só até aqui. Vou repetir. Lembra-te do teu Criador. Agora a igreja toda em conjunto. Lembra-te do teu Criador. Amém. Tomai o vosso assento, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu buscava o meu Senhor pedindo uma palavra, porque, irmãos, sempre busco a direção de Deus. Senhor, me dá uma palavra, porque lá está um povo faminto, na expectativa de ouvir algo da tua parte. E ontem eu tive a oportunidade de estar pregando na igreja do Nazareno, e a pregação para o pregador foi um sucesso, porque existe essa consideração do pregador. Eu falei: Senhor, esta mesma mensagem estarei pregando amanhã lá na minha igreja e vai ser bênção. E eu tenho por costume sempre me levantar às madrugadas para orar ao Senhor um dia antes de estar pregando essa palavra. E quando eu me levantei pela madrugada e me ajoelhei ao Senhor e comecei a orar, logo depois que me adeitei, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via uma mulher endemoniada correndo pela rua dentro de uma casa, alvoroçando e bagunçando tudo. E eu fiquei pensando que era aquilo, e algumas pessoas tentavam acalmar aquela mulher e não conseguia. Aquela mulher não tinha fisionomia, eu não conseguia identificá-la. Mas no sonho eu me levantei. Quando eu me levantei, eu corri atrás daquela mulher e pedi que ela parasse. E ela parou de costas e não olhou para mim. Eu toquei somente com um dedo nela e disse: sai-te, agora vai para tua casa. Aquela mulher estava endemoniada. E hoje pela tarde eu ajoelhei mais uma vez ao meu Senhor e falei: Senhor, eu quero saber o significado daquele sonho que eu tive, porque sei que não foi um sonho qualquer. Ninguém sonha com uma pessoa endemoniada no meio da noite, né? Geralmente a gente sonha com coisas maravilhosas ou tem alguns pesadelos. Mas esse sonho eu tive a intenção e tive a convicção de que era um sonho da parte de Deus. Eu falei: Senhor, o que significa? E Deus bradou o meu coração nesta tarde, quando eu orava em prol desse momento. O Senhor falava: filho, eis que estou descendo sobre a tua vida uma nova unção, e muitos que estavam aprisionados hoje naquela noite vai ser liberto. Amém. Então eu acredito, querido, que não há motivo. Eu não sou aquele pregador que fico pedindo com que você dê glória, com que você abra sua boca. Não fico pedindo com que você incomode o seu irmão, fale isso, fale aquilo. Eu não sou isso. Sabe por quê? Porque aqui não tem robôs, aqui tem homens e mulheres que saíram de suas casas para louvar e bendizer ao Senhor. Então todos vocês saíram conscientes de que vieram aqui para adorar. Então não é o pregador que vai fazer você adorar, não é o cantor que vai fazer você adorar, querido. Não sou eu que vou trazer a presença de Deus. Quando você adora, quando você se liga com Deus, é ligado o quê? É ligado no céu. Então, querido, se você se ligar, é você quem vai mudar a atmosfera do lugar. Se você veio aqui adorar a Deus, então adore. É você quem vai romper o silêncio, não é a mensagem do pregador. Aleluia. Glória a Jesus. Lembra-te do teu Criador. Eu gostaria de dar um tema para esta mensagem, e o tema é: não me esquecerei de ti. Sabemos que Salomão escreveu 3 livros da Bíblia Sagrada. O livro de 1 Reis narra a sua história, mas o livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes são 3 livros que Salomão escreveu.
Meditando sobre a vida desse homem, eu cheguei a uma conclusão sobre os 3 livros que ele escreveu: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Assim é a forma como ele foi escrito, apesar que na Bíblia não está da forma cronológica, pela sua data qual foi escrito, mas estudando, buscando ao Espírito Santo uma palavra revelada para vos trazer esta noite, eu cheguei a uma conclusão: Cantares, Provérbios e Eclesiastes são 3 fases da vida de Salomão. Salomão viveu 3 fases na vida dele. Eu quero trazer essa fase para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Existem fases em que Salomão viveu. Salomão, que tem por nome o significado de pacífico. Eu não quero trazer o fato histórico da sua vida, mas eu quero trazer sobre essas 3 partes que Salomão viveu, essas 3 fases, chamada Cantares, Provérbios e Eclesiastes, nos dias de hoje, que nós ainda também vivemos estas fases. Sabemos que Salomão era filho de Davi e que reinou muito cedo ainda, um rei exemplar, um rei que no seu primeiro encontro com Deus que ele teve, lhe pediu sabedoria, e diante daquele homem, nenhum outro homem qualquer teve a sabedoria que Salomão teve. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos revela que nenhum homem até os dias de hoje não teve a sabedoria que Salomão teve. Porém, eu quero começar com os irmãos lendo o livro de Cantares, o primeiro livro que Salomão escreveu, um livro do início da sua vida, quando ele tinha entre 28 e 30 anos. Salomão estava um homem apaixonado, um homem romântico, expressando o seu amor, expressando o seu carinho por uma mulher a qual ele havia se apaixonado, chamada Sulamita, a qual nós lemos o livro de Cantares e vemos que ele muito fala sobre esta mulher e muito revela sobre a sua beleza, sobre a sua cor morena. Salomão estava numa fase maravilhosa, e quem que não viveu essa fase? Quero eu comparar essa fase que Salomão viveu à fase chamada juventude, adolescência, que é a que nós estamos, muitos de nós aqui nesta noite, vivendo na parte de nossas vidas. Salomão, quando estava no ápice da sua juventude, quando estava crescendo, quem leu aqui o livro de Cantares sabe que o livro de Cantares é um livro poético, é um livro romântico, aleluia, é um livro escrito na cultura judaica, um livro em que ele traz a sua literatura judaica, ali expressando o seu amor. Mas nós sabemos muito bem também que o livro de Cantares é uma forma de expressar também o amor de Jesus para a sua igreja, que é a noiva. Ele é o nosso noivo e nós somos a noiva de Jesus Cristo. Aleluia. E há uma data marcada para esse encontro, há uma data marcada para que esse noivado aconteça, para que haja esse casamento. E nós sabemos que essa data tem por nome arrebatamento, que é quando os crentes serão arrancados da terra com força e levados ao céu de glória, à nova Jerusalém. Aleluia. Essa é a data. E quando é que está no calendário? Não sei, querido, porque a Bíblia não diz nem a hora e nem um dia. Pode ser hoje, pode ser logo mais, pode ser daqui a pouco, em que nós estaremos mudando a aliança de mão, tirando da mão direita e passando para a mão esquerda, e estaremos entrando na nova Jerusalém. Mas falando sobre o livro de Cantares, eu cheguei a uma conclusão. Salomão estava numa fase maravilhosa de sua vida, apaixonado. Sabemos ali como ele expressa uma parte muito romântica que me chama muita atenção. O capítulo de número 7 do livro de Cantares, o versículo de número 8, ele olha para Sulamita e diz: as muitas águas não poderiam apagar este amor, e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém me desse toda a fazenda de sua casa, por esse amor certamente eu desprezaria. E fico imaginando como ele expressava o seu amor, e estava nessa fase, e meditando nessa fase eu descobri algumas coisas. É que no meio da juventude que é cristã, no meio da juventude da igreja, quando nós estamos novos convertidos, o amor é grande, não há cansaço, o fervor é tão grande. Ele vem para a igreja de dia, de noite, de tarde, ele ora de madrugada, ele ora de dia, ele ora no trabalho, ele canta dentro da condução, ele não tem vergonha, ele não é tímido, ele evangeliza a todo momento ele tem uma palavra, está sempre preparado, todas as lutas são vitória. É esse momento em que eu quero comparar com esta fase chamada Cantares de Salomão, em que todos os momentos os seus ouvidos estão aguçados. Quando Deus fala, você sempre ouve, você nunca se torna um insensato, porque você está sempre ligado com Deus. As suas vestes estão sempre brancas, limpas, esperando um grande
momento de um encontro com Deus, é aquele momento em que Deus sempre fala contigo, te revela as coisas, em que você sempre fala com Deus através de sonhos, através de carícias, através da palavra de Deus. É aquele momento em que você se tranca no seu quarto e começa a meditar na palavra, ri sozinho, chora, se alegra, as lutas vêm, mas você não as sentem, porque o momento em que você está vivendo é muito prazeroso. Então vem a época do namoro, e é essa época que eu quero trazer algumas partes. É que muitos jovens cristãos, quando estão no início da sua juventude, estão querendo namorar, é essa hora em que eles estão um pouco apavorados, estão apressados, estão acelerados, o coração bate mais forte, a mão soa frio, o corpo fica gelado. É essa fase que Salomão também viveu, mas é nessa fase que muitas das vezes a emoção toma conta do jovem, e ele acha que tudo é Deus quem fala com ele. Não tem que ser aquela varoa, Deus falou comigo, é isso mesmo. Ou faz o seguinte, você vai orar lá, eu oro aqui, não deu um minuto, ele diz, ó, Deus já me respondeu, é você mesmo, é essa mulher para minha vida, é esse momento acelerado. Só que muitos jovens não conseguem identificar o momento em que estão vivendo, é um momento de aceleração, e eles não conseguem compreender o que é amor e o que é paixão. O amor é um fusquinha, irmão, com motor de correia, e a Ferrari é a paixão, é uma coisa acelerada, mas também quando vai acelerada ela bate, quebra, e o desastre é grande. Aleluia. O amor não, ele é paciente, como já foi lido aqui nesta noite. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E muitos jovens acham que o amor é uma mulher loira, dos olhos azuis, com pernas bem grossas, é uma mulher de televisão, é aquilo. O jovem pensa essas coisas. Mas esta fase da vida do homem não é assim, querido. É nessa fase em que temos que dividir o que é Espírito Santo e o que é o meu emocional. Mas Salomão estava aqui vivendo essa fase e não houve erros. Salomão começou a ter uma fase maravilhosa na sua vida e começou a conhecer várias mulheres e dar-se em casamentos, casando com rainha. Grande era o seu reinado. A Bíblia diz que muitos vinham de muitas nações para ver o seu reinado. Grande era o esplendor, o brilho. Todo mundo queria conhecer Salomão. Aleluia. Não existia alguém que naquela época não quisesse conhecer Salomão, porque Salomão era muito falado, um homem sábio, não errava, tudo que ele fazia dava certo, ele era próspero em tudo que fazia, um homem que quando nasceu num berço de ouro e herdou 170 quilos de ouro, já chegou no seu reinado, reinou por 40 anos, um momento pacífico, um momento de paz, um momento em que ele não precisou se organizar e nem se preparar para luta nenhuma, porque foi um momento em que Deus prosperava na vida desse homem. Aleluia. Aí vem a segunda fase da vida do homem, chamada Provérbios. No princípio do reinado de Salomão, o homem estava no ápice de sua sabedoria, e com aquela sabedoria divina, com o Espírito Santo usando aquele homem começa a escrever num pedaço de papel provérbios, palavras lindas que nós só vamos encontrar em Provérbios e que nunca existiu em nenhum outro livro, ainda que existam escritores de nome grandes, mas igual Salomão não existiu. A profundidade e o conhecimento nós não vamos encontrar a não ser no livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é coisa linda de se ver, coisa maravilhosa que Salomão escreve, e eu fiquei maravilhado com esse livro. Mas ainda existe também a terceira fase da vida de Salomão. Quando eu leio o capítulo de número 12 do livro de Eclesiastes, eu estou vendo Salomão escrevendo. O primeiro capítulo de Eclesiastes tem por título Vaidade. Fiquei, Senhor, o que aconteceu com a vida desse homem? Ele começou a cantar os provérbios, e quando chegou em Eclesiastes, Senhor, eu encontro esse homem parece que um pouco meio desanimado. Se você ler a Bíblia, viajar, você vai entender que esse homem, ele estava decepcionado com alguma coisa. E procurando entender, eu fui ver o livro de Eclesiastes. Tem às vezes muito por título o livro do homem sem Deus. Eu fiquei, Senhor, um homem que no primeiro encontro obteve sabedoria contigo, reinou, teve todas aquelas cenas, aquelas duas mulheres, o filho de uma morreu. Salomão mandou que partisse com sabedoria, porque sabia que a verdadeira mãe abriria a mão de seu filho para que ele vivesse. Um homem que vinha agindo de forma digna, julgava o povo com sabedoria, e muitas nações vinham para ver esse homem. O que aconteceu, Senhor? Eu quero que o Senhor me revele agora o que está acontecendo no livro de Eclesiastes. Eu vejo agora Salomão no capítulo
de número 12 e no versículo de número 1 do livro de Eclesiastes, ele fazendo uma introspectiva e uma perspectiva de sua vida. Eu vejo ele comparando o que ele era no começo e o que ele está sendo agora no fim de sua vida. Um homem que agora estava chegando no final de sua vida, o seu reino estava uma catástrofe. Salomão estava vivendo um período difícil na sua vida, por muito se deixar levar pelas suas emoções, pelos seus desejos, pelas mulheres estranhas a qual ele havia se casado, por ceder. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 2, que ele diz que tudo que os seus olhos viram, ele teve, ele provou, ele desejou, tudo aquilo que ele poderia ter, tudo que um homem poderia ter na face da terra. Esse homem usufruiu riqueza, mulheres, filhos, servos. A Bíblia diz que a riqueza desse homem era tão grande que os servos nasciam na sua casa, cresciam e morriam lá na sua casa. Quão grande era o exército que aquele homem tinha sem que ele pudesse usar, porque o momento em que ele estava vivendo era um momento de paz. Mas eu vejo o capítulo de número 12, Salomão terminando de escrever o livro de Eclesiastes, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade. Sabemos que a nossa caminhada, querida, ela tem começo, meio e fim. Só que muitas das vezes, na vida de muitos homens, o fim não é o fim desejado por Deus. Muitas das vezes Deus queria ter chegado muito mais longe contigo na história. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão queria ter poder chegado mais longe. Eu vejo ele agora escrevendo e se decepcionando com a sua vida. Eu vejo ele agora lamentando: se eu não tivesse cedido aos meus próprios desejos. Agora no capítulo de número 3 do livro de Eclesiastes, ele começa a dizer que aquele homem que não tinha sabedoria e o que tinha sabedoria acontecia a mesma coisa. Tanto que não tinha sabedoria errava, como que tinha sabedoria demais também errava. Aquele que começou bem, agora estava terminando mal. É isso que tem acontecido na vida de muitos crentes. Eles começam bem, começam uma carreira boa, começa lendo a palavra, começa buscando o Espírito, começa buscando a vontade de Deus. Ele obtém discernimento através do Espírito de tudo que ouve, de tudo que se fala. Mas agora chega um período de sabedoria. O crente começa a ficar mais sábio, ele começa a se aprofundar. Deus começa a fazer um brilho na vida desse homem. A flor da vida começa a brotar e esse homem começa a deixar um espírito chamado vaidade tomar conta do seu coração. E esse espírito de vaidade, ele é a porta para outros desejos como soberba, ganância e coisas mais parecidas. Então agora está esse homem com um desejo desenfreado. Ele não consegue ter freio, ele não consegue ter moderação. Tudo que ele faz agora está descontrolado. A Bíblia diz que aqueles que vinham de outras nações para ver Salomão agora se afastavam dele. Vamos conjecturar nesta noite, querido. Imagina um homem que brilhava, um homem que tinha caráter, um homem que tinha a maior sabedoria da terra. Todo mundo queria ver aquele homem. E agora o que acontece? Todo mundo querendo se afastar daquele homem. Ninguém mais queria ver aquele homem por causa do seu erro. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que ouviu a voz de Deus, agora estava prostrado diante de uma imagem e dizendo que aquela imagem que não falava, e dizendo que aquela imagem que não se movia, que não se mexia, era o seu Deus. Meu Senhor. Eu imagino a traição. Eu imagino o coração de Deus como não ficou quando viu Salomão fazendo aquilo, se prostrando diante daquelas mulheres, se deixando levar pelos seus desejos, um homem se desviando do caminho, um homem saindo de perto de Deus, um homem que cariciava o coração de Deus, um homem que trazia a paz para o coração de Deus, agora trazia decepção. E eu comecei a meditar, eu falei: Senhor, aleluia, o que aconteceu com Salomão tem acontecido com muitos de nós nos dias de hoje. É que nós começamos bem. É que nós, imagina, querido. Eu vou falar de mim porque eu não quero falar de você nesta noite, porque eu não te conheço. Mas eu vou falar de mim. Eu era um pecador, eu andava sem Jesus. Eu não tinha aparência. Um menino de 14 anos se converte, vai para a igreja. Aí começa a se moldar, começa a mudar o jeito de se vestir, começa a mudar o jeito de pentear o cabelo, começa a mudar o jeito de andar, começa a mudar o jeito de falar. Aí o Espírito Santo de Deus vem em moda, coloca o barro sobre a roda começa a girar, o barro começa a ter forma e cria um vaso. Aí Deus vê que agora é um vaso, está bonitinho, precisa de quê? Precisa encher o vaso, precisa colocar algo dentro do vaso. E o que é? O azeite é o que? A unção. Esse menino com 14 anos evangelizava dia e noite, em chuva, debaixo de chuva, no inverno, no verão, no outono. Ele pregava em tempo e fora de tempo.
tempo. Um menino com 14 anos, passou 1 ano no discipulado e já pregava em várias tribunas, já pregava em várias igrejas. Um menino com 14 anos tinha a unção de Deus sobre a sua vida, e uma certa feita ele teve a oportunidade de fazer uma visita no seu grupo ao qual ele participava, e chegando em uma casa, uma certa mulher tinha uma doença chamada elefantíase, que faz com que a perna da pessoa fique tão grossa, parecida com a perna de um elefante. Aquele garoto com 14 anos, no ápice da sua sabedoria, no começo da sua caminhada, a intimidade que ele tinha com Deus, orava 2 horas com Deus, falava, chorava, acordava de madrugada, ele quase não dormia, quase não comia, porque o desejo no seu coração era tão grande de Deus. Era como Salomão comparando eu a esse garoto, e esse garoto vai com ousadia, se coloca diante daquela mulher, coloca a mão sobre a perna daquela mulher e ora ao Senhor, e na mesma hora, aquela cena, uma secreção começa a sair da perna daquela mulher, e a perna daquela mulher começa a voltar ao normal. Aleluia. E todo mundo começa a perceber e ver: esse garoto é diferente, esse garoto ele se doa, esse garoto ele tem intimidade com Deus, tudo que ele faz é lindo, vamos andar com ele. E esse garoto começa a evangelizar, entrar em comunidades, prega em tempo e fora de tempo, não tinha nada para ele, não tinha barreira, não tinha tempo, não tinha nada. Aí sabe o que acontece? Um certo jovem havia se afastado da presença do Senhor, soltando pipa em cima de uma laje. Ele não percebeu, foi indo, caminhando, caiu da laje, ficou tetraplégico. Aí lá vai chamar um menino de 14 anos, vamos chamar esse menino, um menino prodígio, um menino milagre. Onde ele chega, um milagre acontece. Aonde ele chega, ele ora, e tudo que está lá morto revolta a vida. E esse garoto vai